Eu quero chamar as crianças aqui à frente, até 7 anos. É 8, né? Até 8 anos. Glórias a Deus. Bem, vamos orar? Senhor meu Deus, colocamos cada criança dessa em tuas mãos. Pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, ó Deus, em nome do Senhor. A professora que vai estar com ele, Deus, que o Senhor use, ó Deus, de uma forma tremenda na vida de cada uma dessas crianças. Que essa semente possa germinar, ó Deus, em cada coração. Que assim o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero aqui só ressaltar aquilo que a nossa irmã falou. Estamos aqui para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus. Eu, um tempo atrás, tive uma conversa com a igreja um pouquinho mais pesada com relação a aquilo que nós temos, que nós encontramos na Bíblia com relação à presença de Deus, à reverência, à adoração a Ele. Espero não precisar fazer outra vez, mas se preciso for eu farei, porque aqui é um lugar de glorificar o nome do Senhor Jesus, de adorar. A semana passada teve um circo aqui na igreja, um lugar de rir, de brincar, mas aqui é um lugar de adorar o Senhor Jesus. Amém? É um lugar de glorificar o nome do nosso Deus. Eu quero, antes de começar a falar sobre a palavra, dizer para você que no próximo domingo é dia 20, e dia 20 é celebrado o Dia do Amigo. Dia 20 é celebrado o Dia do Amigo, e nós vamos fazer novamente aquela programação. Quero estimular você a convidar um amigo para estar conosco aqui no próximo domingo. Eu já convidei, acho que uns 2 já, e vou convidar mais outros. Eu quero, de repente, você convida às vezes vários e nem todos vêm, então você tem que convidar várias pessoas, mas traga um amigo, uma amiga para estar junto conosco, para você apresentar Jesus Cristo, para que nesse momento de adoração, de louvor, de ministração da palavra, essa pessoa possa conhecer o nosso grande amigo que é Jesus. No momento do culto, nós vamos ter um momento que nós vamos parar durante a semana, peço ajuda para as irmãs aí, me ajudar a preparar uma pequena lembrancinha para poder entregar para o seu amigo. Então, se você trouxe, você convidou, e seu amigo vier domingo que vem, você vai ter um momento em que você vai entregar um bombom para ele, vai dar um abraço nele. Isso é muito importante. Então, vamos convidar pessoas para que possam estar aqui conosco, amigos, nossas amigas, para ouvirem da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos fazer isso no final. Nós vamos preparar, já pedi para a irmã fazer isso. Vamos fazer um caldo, alguma coisa assim que a gente vai ter a mais aí do que sempre tem um cafezinho e um chá, mas vamos ter alguma coisinha a mais no próximo domingo, para celebrar, para que nós possamos ter esse tempo de conversa. Se seu amigo vier e aí terminou o culto, ele fala assim: já vou embora. Não vai embora não, lá atrás tem um negócio especial para você. E aí nós vamos atrás, tem aqui nosso momento de conversar, de bater papo, conhecer um pouquinho mais uns aos outros. Amém? Quinta-feira, culto de oração. Sexta-feira, culto dos nossos jovens, escola bíblica. Domingo pela manhã, 8h30 da manhã, culto de celebração. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Romanos, no capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. Hoje é a ceia do Senhor. Hoje, pela manhã, nós estamos estudando o livro de Tiago, um livro muito bom, muito prático para a igreja. A lição que nós abordamos durante 2 finais de semana foi fé e obras. E nós falamos fé e obras.
E uma das coisas que nós falamos, e tantas outras, né, foram 2 aulas, nós falamos a respeito daquilo que o Tiago fala lá no Tiago capítulo 2, quando ele diz assim: se o seu irmão tiver fome, tiver sede, você bater na costa dele e falar assim: ó, vai na paz, Deus abençoe a sua vida, que proveito tem isso, né? E nós temos a nossa cesta do amor para poder ajudar pessoas, para poder ajudar as pessoas da nossa igreja, primeiramente, sempre com esse princípio, primeiro os domésticos da fé, e depois também alcançar vidas aí pela frente. De repente você conhece alguma vida do seu vizinho, alguém que está passando uma dificuldade, você vem conversar com a gente. Se tivermos mantimentos para atender a igreja, alguém da igreja que está passando uma dificuldade, e também os de fora, com certeza nós vamos fazer isso. Por isso que nós precisamos da ajuda dos irmãos na cesta do amor. De repente hoje, eu sei, você esqueceu, mas você pode trazer durante a semana aí, ou durante o próximo final de semana também, colocar aqui, mesmo que não tenha cesta aqui, coloca aqui à frente. Vamos tentar deixar essa cesta já aqui na frente, para que você possa colocar. De repente você vai fazer compra no meio dessa semana aqui, aí você compra algo a mais e traz aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa igreja aqui é de Jesus, amém? Então na igreja de Jesus você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Ele precisa liberado para poder fazer isso, né? Para poder, às vezes a gente, meu Deus, eu converso com alguns amigos meus, pregadores, e a gente prega, né? A gente leva a palavra e tudo mais, e é muito bom quando a igreja está junto com a gente, correspondendo. E às vezes às vezes eu prego, parece que eu estou falando num velório, num culto fúnebre, né? Tá todo mundo, tá, glória a Deus, louve, exalte o nome do Senhor. Você não é proibido de fazer isso aqui, na verdade você é estimulado a fazer isso aqui. E eu quero conversar um pouco tempo aqui a respeito do livro de Romanos capítulo 8, versículo 31 ao versículo 39. Nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, que nos fala a respeito daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Diz assim Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Está aqui, vamos falar junto lá, vamos lá? Mas em todas essas coisas, somos mais do que por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado a Deus por esse momento, ó Pai, aqui de louvor, de adoração, de glorificação ao Teu santo nome. Que o Senhor, ó Deus, seja, ó Pai, ainda mais, ó Deus, do que foi nesta noite, adorado, honrado e louvado, ó Deus, agora através da meditação da Tua palavra, através do momento que vamos participar da ceia do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha nos abençoar, tocar em cada mente, em cada coração, para que nós possamos celebrar aquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Que assim o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus.
Quem aqui já teve uma dívida grande, pesada, que você de repente, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar essa dívida? Como é que eu vou poder fazer para saldar? E o dia vem aproximando e você não tem dinheiro para pagar a dívida. É uma sensação boa? Não, é uma sensação ruim. Ou quem já recebeu o diagnóstico de uma doença grave, às vezes sem cura, como é que fica o seu coração? Porque você sabe que muito provavelmente, se algo não acontecer, você pode até morrer. E o coração fica angustiado. Esse mesmo sentimento, esse mesmo pesar, essa mesma inquietude está no coração daquele que ainda não tem a Jesus. Nós olhamos para a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, e por causa dos nossos erros nós somos afastados de Deus. E essa consciência de que nós somos pecadores, que nós erramos, somos falhos, deve nos acompanhar, para sempre sabermos quem nós somos diante de quem Ele é. E Paulo, ele chega a citar, a falar a si mesmo em Romanos 7,18, quando ele diz que ele é o melhor, versículo 24: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Isaías diz que a nossa justiça é trapo de imundícia diante do nosso Deus. Mas muitas vezes nós olhamos para o lado, mas nós temos que olhar para o alto, nós temos que olhar para cima e saber que nós somos pecadores diante de um Deus imortal, um Deus amoroso, como nós cantamos. Logo eu, tão pobre e pecador, porque assim nós somos, e nós precisamos lutar com essa inclinação. É verdade que nós não vamos conseguir êxito cabal, êxito final nessa luta, mas nós temos que buscar a cada dia impedir que a nossa natureza pecaminosa venha sobressair sobre as nossas vidas. Mas a realidade é que todos nós somos pecadores. Não existe um justo sequer, não existe um que possa falar eu sou. E hoje pela manhã nós estudamos ali Tiago, quando ele fala sobre fé e obras, e uma das coisas que eu disse para os irmãos, que ninguém vai poder chegar no céu e vai poder dizer assim, como muitas vezes quando conquistamos o diploma, ou participamos de uma formatura, ou de um emprego, ou você conquistou alguma coisa, e você diz assim, eu conquistei, eu cheguei aqui com esforço, com sacrifício. Ninguém vai poder chegar no céu e bater no peito e dizer assim, eu consegui. Porque a salvação não é pelas nossas obras, porque somos imperfeitos, somos pecadores. A salvação é pela graça, é unicamente dele. Então nós precisamos entender que nós não somos perfeitos, somos ao contrário, nós somos imperfeitos, e por causa dessa falha, por causa dos nossos pecados, nós temos a consequência. E Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, é a separação de Deus, é a consequência daquilo que nós fazemos. E Paulo, ele usa o termo salário como a recompensa, algo que é merecedor. Todos nós trabalhamos, e aí chega no final do mês, você espera o quê? Você espera receber o seu salário. Por quê? Porque você trabalhou. Então é nesse aspecto que Paulo usa a expressão salário. Olha, vocês vão receber isso porque vocês trabalharam para isso, ou seja, vocês pecaram, vocês erraram, como recompensa desse erro, como um salário, vocês vão receber a morte. Vocês vão receber a morte. E nós, mesmo sendo avisados, nós não conseguimos lutar contra isso. Adão, e por consequente Eva, eles também foram orientados, alertados a respeito
do pecado, a respeito do erro. E nós muitas vezes, através desse púlpito, através da escola bíblica, através de tantos outros lugares, nós somos alertados daquilo que nós não devemos fazer, mas muitas vezes nós vamos lá e fazemos. Paulo, ele disse isso em capítulo 7, versículo 18 de Romanos: porque não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Muitas vezes isso acontece conosco, mas Eva e Adão foram orientados em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, quando o Senhor falou para Adão e consequentemente depois para Eva: vocês podem comer de todos os frutos, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. E não deu outra. A serpente foi lá, falou, distorceu a coisa, falou de uma forma diferente com Eva, e Eva foi lá, comeu, e Adão também comeu, e como consequência disso nós temos o pecado, o erro que está em cada um de nós, e que nos é passado, como diz Davi: em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado nos afasta de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto sobre vós, para que não vos ouça. Para que não vos ouça. Deus, enquanto nós estamos fazendo aquilo que é errado, fazendo aquilo que é pecado, a nossa tendência é se afastar de Deus. Eu acho muito interessante esse texto de Isaías. Se você não colocou, não grafou na sua Bíblia, grafe isso, coloque lá Isaías 59, 1 e 2, porque mostra que quando nós erramos, nós aprendemos muitas vezes isso, é que quando nós erramos, Deus fica chateado conosco, Deus fica irado conosco. Mas o que nós encontramos aqui é que quando nós erramos, o nosso erro nos afasta de Deus. Não é o Senhor quem afasta de nós. Ele diz assim: a minha mão não está encolhida para salvar, minha mão está aqui. Mas a questão é que vocês, por causa da vida, do erro de vocês se afastam de mim. Hoje nós vamos celebrar e participamos da ceia do Senhor. E o momento de participar da ceia do Senhor é um momento muito solene, é um momento muito importante em nossas vidas, porque nós estamos diante do símbolo, nós estamos diante daquilo que significa o corpo e o sangue de Jesus, que nos mostra o sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós possamos pensar na nossa vida, o que nós temos feito, como nós temos vivido, como está a nossa luta contra o pecado, contra o erro, contra o pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o texto que foi lido já aqui, João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! O Senhor Jesus é a resposta de Deus, porque somos pecadores, o salário do pecado é a morte. Então o que vai fazer? Não tem nada para fazer, nada daquilo que nós possamos fazer. Tem algumas pessoas que vão dizer assim: não, nós precisamos. E isso aqui eu ouvi dentro de uma igreja. Eu estava lá em Corumbá, fui pastor lá na quarta igreja batista de Corumbá, e eu estava passando, irmãos, às vezes eu não estou nem prestando atenção, tá? Eu não estou prestando atenção, mas quando alguma coisa bate mal aqui, eu pego na hora. Eu estava passando por eles estavam reunidos, e o irmão lá falou assim: nós temos que trabalhar pela nossa salvação. Opa, peraí, calma lá. A salvação, diz Efésios 2, 8 e 9, é pela graça. Graça é um favor imerecido. Ninguém merece a salvação.
por mais esforçoso que você seja e faça e trabalhe na obra do Senhor, você nunca merecerá a salvação, porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Por isso, quando Deus olhou e viu que nenhum justo sequer há no mundo, Ele então enviou Jesus Cristo, para que Jesus Cristo fosse morto numa cruz do Calvário, e para que todo aquele, como foi pregado esses dias aqui, todo aquele que olhe para a cruz, todo aquele que creia em Jesus, tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. João Batista estava batizando, e ele viu Jesus chegando, em João capítulo 1, versículo 29, ele viu Jesus e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a resposta de Deus para as nossas vidas, que tínhamos uma dívida, e essa dívida é impagável, não dá para pagar essa dívida, nós estamos condenados, o salário do pecado é a morte, é uma condenação. Mas louvado seja Deus, porque em Cristo Jesus nós recebemos o perdão pela nossa dívida. Recebemos o perdão de Deus pelas nossas dívidas. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz assim: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós. Está em tamanho aumentado, mas muitos trabalhavam com isso aqui antigamente. Nota promissória. Se ia vender um negócio para alguém, a pessoa ficava com uma dívida e falava: assina aqui. Assina aqui. Era uma confissão de dívida. Só que a nossa dívida, eu acho que esse papel aqui não caberia os zeros do tamanho da nossa dívida. Mas Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz que, tendo cancelado o escrito da dívida, o Senhor pegou a sua dívida e fez isso. Na cruz do Calvário, Ele disse: tetelestai, está pago. Toda a dívida de todo aquele que olha para a cruz está paga na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, diz Isaías 53. Ele é a resposta de Deus para cada um de nós. E Paulo então faz essa pergunta no versículo 33 do texto que nós lemos: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação? Nós temos um acusador. É verdade que algumas pessoas se prestam a esse serviço também, mas nós temos um oficial, que é o diabo. Ele é o acusador, ele que aponta os nossos erros, ele que aponta as nossas falhas. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, Paulo responde no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Lembra daquele cântico? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Pois é, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se estamos, eu tenho a convicção e a certeza, você precisa ter essa convicção, essa certeza de estar em Cristo Jesus. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm a sua dívida paga, cancelada, tetelestai, está consumado. Nós somos dele, nós somos dele. 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 15, versículo número 57. 1 Coríntios é um texto grande, 58 versículos, e Paulo conversa sobre ele ali com aquela igreja a respeito de algumas pessoas que estavam entendendo que não havia ressurreição.
Não tem ressurreição. Ninguém pode ressurgir, ninguém pode ressuscitar. Então Paulo vai argumentar, dizendo o seguinte: se não há ressurreição, Jesus então não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, é vã aquilo que nós fazemos. Versículo 14 desse texto: se Jesus não ressuscitou, podemos ter o perdão dos nossos pecados, podemos ter a nossa dívida cancelada, mas um dia nós vamos morrer. O que vai acontecer? Mas, versículo 57, Paulo começa dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória em Cristo Jesus. Louvado seja Deus que ali naquele momento da sua ressurreição, Ele garantiu a nossa vitória. Ele garantiu que um dia também estaremos lá. A Bíblia diz que Jesus é a primícia daqueles que vão ressuscitar. Ele é o primeiro, depois sou eu e você, depois é a igreja do Senhor, onde estaremos com Ele para todo sempre, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Mas entenda, graças a Deus, é Ele quem faz. Por isso Paulo chega numa conclusão dizendo: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo provém dele, tudo provém dele. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso é um dom de Deus. É Deus, através do Espírito Santo, que vai gerar fé em cada coração, que vai tocar em cada coração, que vai tocar em cada alma, para que reconheça o seu estado pecador e creia em Cristo Jesus. E segundo, graças a Deus que nos dá. Não é conquistado, a nossa vitória não é conquistada quando a gente vai disputar alguma coisa e aí alguém lá fala assim: eu queria que você, eu quero que você ganhe, então eu vou deixar você ganhar. Aí geralmente a pessoa fala assim: não, eu não quero ganhar de graça, assim, sem ter esforço, eu quero ganhar por esforço. E muitas vezes nós trazemos isso também para a nossa vida cristã, mas a nossa vida cristã não é por esforço. Nós não podemos entrar na presença de Deus pelo nosso esforço. É Ele quem dá, é Ele quem abre o caminho, é Ele quem enviou Jesus para nos salvar, para nos dar, como Hebreus diz, um novo e vivo caminho para entrar no Santo dos Santos. É Ele, é através dele, é somente através dele. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Permaneça em Cristo, permaneça em Cristo, e você permanecerá no lado vencedor, porque é do Senhor, vem dele, Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Então, depois de tudo isso, Paulo chega no versículo 37 do capítulo de Romanos que nós lemos, e ele então diz: em todas estas coisas. Que essas coisas? Você vai um pouquinho para trás, o versículo vai falando sobre o Espírito Santo, nosso intercessor, versículo 26, ele vai falando sobre algumas lutas também que nós temos. No versículo 35 ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, será perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Isso faz parte da nossa vida. Algumas dessas aqui faz parte da minha ou da sua vida. Nós somos uma luta, mas louvado seja Deus, que nada pode nos separar do amor de Jesus. Nada pode nos separar. Então Paulo chega à conclusão do versículo 37: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas citam esse texto: nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores. Correto, faz parte, mas nós não podemos esquecer que nós somos mais do que vencedores
Fora de Cristo não há vitória. Fora de Cristo não há vitória. É somente em Cristo Jesus. É somente na dependência de Cristo Jesus. E quando ali nós estamos, nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem anjos, nem potestades, nem poderes, nem alturas. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que você possa ficar cada vez mais firme na presença do nosso Deus, desse Deus que um dia enviou Jesus Cristo para nos salvar, para entregar o seu corpo, verter o seu sangue, para a remissão dos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa vitória. Vamos orar? Senhor meu Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, a Deus, porque em Cristo Jesus nós somos vencedores. Nós queremos declarar aqui, Senhor, a nossa total inabilidade, Senhor, de fazer algo que possa servir, Deus, para chegar à tua presença. Nada do que nós façamos pode alcançar a tua justiça. Por isso, ó Deus, nós declaramos aqui, Senhor, somos pecadores, somos falhos, mas, ó Deus, há em nosso coração o reconhecimento de que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, e naquela cruz o Senhor tomou o nosso lugar. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos erros. Por isso, Senhor, nós queremos, ó Pai, que o Senhor viva a nossa vida, viva em mim, como Paulo diz, que o Senhor viva sobre as nossas vidas, Pai, e que assim, ó Deus, a tua igreja possa andar em vitória, não na ausência de problemas, não na ausência das dificuldades, mas em meio a todas elas, porque o Senhor nos garantiu a tua vitória. Obrigado, Senhor, obrigado. Que sempre, ó Deus, essa palavra possa estar em nossa mente e em nosso coração, e nos impulsione a viver, a fazer segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém, glórias a Deus. Quero chamar minha esposa. Glória a Deus. Milena. Coríntios, a luva, tem a luva. 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo 23, Paulo ensinando a igreja a respeito. Nós já sabemos desse texto, mas vamos citá-lo. A partir do versículo 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu esse pão. Ele disse: isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ceia do Senhor é o momento de lembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós, mas também é o momento de lembrar aquilo que nós temos feito por Ele, não como paga, porque nunca poderemos pagar o que Ele fez por nós. Ele rasgou a nossa promissória, Ele rasgou o escrito sobre nós, mas em gratidão ao que Ele fez por nós, o que nós temos feito? O que nós temos feito? Eu falo bastante na classe, tivemos há pouco tempo a classe de batismo, que nós não vimos a igreja
nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, nós não fazemos boas ações para chegar até Deus, mas nós fazemos tudo isso e muito mais, porque nós estamos em Deus, como gratidão a tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós vamos fazer isso e tantas mais coisas. O mesmo texto que diz que a salvação ela não vem por obras, de Efésios 2, versículo 8, versículo 9. No versículo 10, o mesmo texto, o mesmo apóstolo, diz que nós somos criados, nós somos feituras de Deus, para fazer boas obras. O que você tem feito em gratidão àquilo que o Senhor tem entregue por nós? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da ceia. Queremos a Deus pedir perdão Altíssimo pelos nossos erros. Queremos a Deus que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ajude, ó Deus, a viver uma vida cada vez mais, ó Deus, e seja crescente, ó Deus, em nós um altar, ó Deus, de aroma suave, ó Senhor. Que assim possa ser a nossa vida. A nossa vida possa ser, ó Deus, ter um objetivo de ser agradável a Ti, de fazermos a Tua vontade, fazermos o Teu querer. E nessa hora, Senhor, momento da ceia, momento de lembrar o que o Senhor fez por nós, que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos impulsione, nos leve, nos mostre o caminho para andarmos de forma que o Senhor se alegre com cada um de nós. Assim que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Amém. Minha esposa vai me ajudar aqui e vamos fazer aquela forma de você estar aqui conosco. Quem vai participar da ceia do Senhor, se você é batizado, quem Jesus é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, qualquer igreja evangélica, vem participar junto conosco. Pastor, eu ainda não fui batizado. Pastor, as crianças que estão aqui, se alguém puder chamar as crianças lá, já foi, né? Participar conosco, de repente alguém nos visitando, você participa. Minha filha tem aqui com a uva, você vai pegar também para participar junto conosco, em nome de Jesus. Coloca uma canção aí, em nome do Senhor. Eu carregava o peso
Amém? Todos receberam? Amém? Em memória aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, mas que também seja esse momento de reconfirmação, de determinação em nosso coração, de vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Vamos participar da ceia. Jesus, um privilégio tão grande participar, Senhor, da Tua mesa com os meus irmãos que estão aqui hoje, nessa noite, Pai. Obrigada porque um dia o Senhor derramou o Seu precioso sangue naquela cruz, Senhor, nos perdoando os pecados, Pai. Oh Jesus, obrigada pelo véu que rasgou, Senhor, nos dando livre acesso ao Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, que nunca venhamos esquecer de todo o sacrifício que o Senhor fez pela minha e pela vida do meu irmão que está aqui nessa noite. No nome santo do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Ministério de louvor. Vamos terminar o culto cantando, glorificando ao Senhor pela mensagem que a cruz nos traz nessa noite.
agradecer a Deus pela sua vida, por estarmos juntos aqui, servindo o nosso Deus. Vamos estar juntos, continuar a fazer a obra do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida do meu irmão, abençoe a vida da minha irmã, a semana, ó Deus, que está se iniciando, os desafios, ó Deus, que temos pela frente, ó Deus, desafios nas nossas casas, ó Deus, no trabalho, Pai, mas como Senhor, ó Deus, nós temos vitória na presença do Senhor. Que assim, ó Deus, possamos iniciar, ó Deus, a semana, ó Deus, para que nada venha tirar, ó Deus, a paz, venha tirar a alegria da nossa mente, do nosso coração, ó Deus, porque somos Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, nos leve em paz, abençoe, ó Deus, as nossas vidas, as nossas casas, nossa família. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Santo Espírito seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Boa semana, Deus abençoe.